Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, a tutis, a tetes. Vamos começar aqui a nossa lei de abuso de autoridade, tá? Eu vou passar alguns aspectos históricos, tá? Só que essa é um tipo de lei que, obviamente, todo mundo já vai saber o porquê ela existe, tá? Então, não tem... Os aspectos históricos dela é muito fácil de entender, tá? Vou colocar aqui. Legal. Então, pessoal, a lei de abuso de autoridade, né? A lei de abuso de autoridade, ela demanda um pouco da história, tá? Ela requer um pouco de limites, tá? Não só das autoridades, só que ela nasceu do do querer, do justiça. O que seria uma certa justiça, né? Para aqueles que falaram lá da lei de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, foi uma das primeiras leis que existiram. Por mais que você possa achar que é uma lei muito bárbara, mas antigamente era bem pior. Tipo assim, você atropelou o cachorro do seu vizinho, o seu vizinho ia lá, matava você, sua mulher, seus filhos, sabe? Você dava um tapa, o outro arrancava o seu pescoço. Então naquela época era uma época muito desproporcional, sem ordem. E aí o pessoal começou a notar essas desigualdades. Tipo assim, não, pessoal, vamos fazer o seguinte: se o cara matou o cachorro do outro, não é preciso ele matar toda a geração daquele cara, né? Vamos fazer olho por olho, dente por dente. Você matou, você morre. Se arrancou a mão, a sua mão vai ser arrancada. Se você matou o cachorro do seu vizinho, você vai ter seu cachorro morto. Então, essa que viu olho por olho, dente por dente. Naquela época, isso era, né, literalmente uma revolução. E aí, passando mais pra frente, o que eu quero dizer com isso? Isso aí era um pouco de colocar limites, né, em certos abusos ali. Porque claramente quem tinha mais poder era quem tinha mais força, mais dinheiro, tá? Então, essas leis de abuso de autoridade vinham muito da época dos reis, né? Reis e rainhas, da época de monarquia, onde o rei muitas vezes fazia o que queria, tá? Principalmente depois, né, que o pessoal exigiu algumas legislações, aí o pessoal falou o seguinte: então se alguém roubar e for um camponês, né, esse camponês vai ter a mão cortada, vai ter a mão ou vai ser morto em praça pública. Agora, se for um nobre, ele vai ser condenado a pagar, né, 2 moedas de ouro. Então se via que era coisas bastante desproporcional, né? E quando o rei ia fazer alguma coisa, né, a pena que ele aplicava era maior do que quando eram os amigos dele. Então a lei de abuso de autoridade já começou daí, né? Que tinha algumas pessoas que começavam, não só o rei, mas várias outras pessoas, né, começavam a abusar do seu poder. É mais ou menos nesse aspecto, né, que a lei ela é claro, é a lei de abuso de autoridade agora que nós temos, ela é de 2019, mas existiam muitas outras leis, né? Se não me engano, a penúltima de 2019 era uma que tinha de 1965, né? De 65, que era a última lei que nós tínhamos. E antes dela nós tínhamos outras e outras e outras e outras, tá? Mas esse é mais ou menos o aspecto que ela veio, né? Ela tenta dar um pouco de igualdade e justiça, né? Falou, opa, não é só porque você tem poder que você pode fazer o que você quer com aquele que não tem poder, tá? Passando alguns outros detalhes da lei de abuso de autoridade. Ela é uma lei que ela não
vamos supor, se um juiz tem um entendimento de outro juiz, aquele juiz ele não vai ser condenado, tá? Então vamos supor, se você é condenado na primeira instância e o juiz da segunda instância ele relaxa, né, sua prisão ou tem um entendimento diferente, não é que o primeiro juiz vai ser condenado por abuso de autoridade, tá? Essas divergências da lei não caracterizam abuso. Nós vamos comentar isso também sobre os artigos, tá? Os artigos. Não existe abuso de autoridade culposo, tá? E também não existe abuso de autoridade, aquele que o pessoal fala onde dolo eventual, onde a pessoa assumiu o risco de cometer abuso de autoridade. Não existe isso. O abuso de autoridade, literalmente, ele tem que ser doloso, tá? A pessoa, literalmente, ela tem que fazer por mero capricho, tá? Ou para prejudicar alguém, tá? Ou então por benefício próprio, né? Ou para si ou para outro. Mas o abuso da autoridade, literalmente, ele é doloso, né? Ele não cabe culposo, tá? Ele não aplica ele aplica literalmente em todos os funcionários públicos, né? Só tem algumas vertentes que ele não aplica. É o tal do humus pública, tá? Que é geralmente os testamenteiros, né? É os inventariantes, né? Pessoal mais de cartório. O particular ele não se aplica, exceto se o particular tiver junto com alguém funcionário público, tá? Vamos supor que eu sou particular e tô com o meu amigo que é delegado. E meu amigo delegado encontra uma pessoa que ele não gosta. Aí falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos esculachar aquele cara ali que na época quando eu era criança ele me batia na escola. E aí eu vou de delegado e você fala que você é policial civil, que você é investigador, né? Eu entro, né? Prendo o cara junto com o delegado. Por mais que eu não seja agente público, eu vou responder por abuso de autoridade, porque essa comunicação do cargo dele, né? Essa ação do cargo dele se comunica a mim. Então eu vou responder também por esse crime. É nesse caso que um particular vai responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? Deixa eu ver o que tá falando mais aqui. Eventual, particular, não contato. Ah, tá, né? Ele... Não, é só isso mesmo. Servidor, né? Ou agente público, né? Todo mundo. Beleza. Pessoal, como vocês viram aí, são poucas coisas, né? Agora vamos começar aqui lendo a lei. E aí no começo, nós vamos destrinchando a lei quando nós for lendo. Então, a lei de abuso de autoridade, né? É a lei 13.669. Desculpa, eu errei. É a lei 13.869, né? Do 5/9 de 19, né? 5 de dezembro de 2019, como eu falei. Setembro é 9, é? Deixa eu ver. Porque agosto é 8, né? Setembro. Então é 5/9 de 19, tá? Então vamos começar, né? Quem sancionou essa lei, se não me engano, era na época do Bolsonaro, então foi ele. Então, artigo 1. Vamos começar aqui pelo artigo 1. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidores ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse de poder que lhe tenha sido atribuído. Gente, ele fala aqui, seja agente público, né? Seja servidor, tá? Ou não. O que é isso? Nem sempre a pessoa que vai responder por isso pode ser um agente público. Vamos supor aquele cara, o mesário. Naquele dia, aquele cara foi só um cara comum, um particular que se inscreveu. Naquele dia, ele tá ali como se fosse um servidor público, tá? Qualquer crime que ele cometer naquele dia referente ao aspecto do cargo ali, vai depender, né? Não é qualquer crime. Mas qualquer crime ali que ele tente abusar da sua autoridade, vamos supor que siga alguém lá, o cara ele é petista, e aí chega algum bolsonarista,
ou alguém com a camisa do Brasil, ele não, aqui não vai entrar, sabe? Ele vai estar cometendo abuso de autoridade. Por mais que ele não seja nem funcionário, por mais que ele não receba nada, porque esses mesários não recebem nada, a não ser o almoço deles. Mas ele só tá trabalhando ali naquele dia. Pois é, naquele dia ali, pro ordenamento jurídico, né? Pra lei, ele era um funcionário público, ele era um servidor, e aí vai se aplicar a lei de abuso de autoridade. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticado por agentes com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso aqui tá mais que explicado, né, cara? Muitas vezes a pessoa praticar a finalidade específica, a pessoa quer prejudicar outro, quer só prejudicar, né? Seja porque ele não gosta ou porque, né? Vamos supor, no caso aqui o cara ele não gosta das pessoas do candidato rival, ou seja para benefício próprio, né? Ou de terceiros. Muitas vezes ele quer prejudicar uma pessoa porque ele quer que outra seja privilegiada, né? Vamos supor, o candidato dele, né? Ou ainda por mero capricho. O que é mero capricho? Porque ele quer, porque ele gosta, né? Não, vou fazer isso porque eu quero. Vamos supor, uma viatura de polícia, né? Que digamos que o policial é flamenguista. E aí quando ele passa por pessoas que torcem por time rival, ele sempre faz abordagens, ou seja, ele está fazendo por mero capricho, né? Ou satisfação pessoal, né? Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. É aquilo que eu falei do juiz que tem um entendimento, né, da lei e o da primeira instância, né? Aí vai o juiz da segunda instância tem outro entendimento. Isso não vai ser considerado abuso de autoridade. Senão um monte de juiz estava preso, né? Um monte de delegado, um monte de gente, porque, né? Não é porque você vai na primeira instância que vai se manter na segunda, nem que vai se manter na terceira. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou funcional, de que trata os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios compreendidos, mas não se limitam a, ou seja, ele está falando que esses, mas ele ainda fala ainda, ó, não é porque eu estou falando só desses que se limita só a esses, pode ser outros ainda. Lembrando aqui outra coisa, tá? O crime de abuso de autoridade, ele é um crime próprio, em regra, tá? Porque é aquela questão lá do agente que eu falei, do meu amigo que é delegado, né? E eu não sou nada, o crime dele vai se comunicar a mim, eu que sou particular, tá? Então, mas em regra é um crime próprio, né? Pra ter abuso de autoridade, você tem que ter autoridade, né? Não tem como você fazer um crime de abuso de autoridade sendo que você não é autoridade, tá? E aqui, são sujeitos ativos desses crimes de abuso de autoridade. Ele tá falando aqui: servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, né? Ou seja, às vezes alguém equiparada a um servidor público. Parágrafo 2º, inciso 2º, quer dizer, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, né? Membros do Poder Legislativo, juiz, oficial de justiça, um monte de gente. Membros do Poder Executivo, prefeito, seus secretários, né? Também presidente, seus ministros, governador, membros do Poder Judiciário. Ah, gente, me desculpa aqui, ó. Legislativo aqui é as casas, tá? É Senado, é Câmara de Vereadores, Senado Federal, Câmara de Deputados Federais, né? Os seus agentes, né? São lá. O Poder Judiciário, sim, que são os juízes, né? Oficiais de justiça, promotores. Promotores, na verdade, está no Ministério Público, né? Membros do Ministério Público e membros dos tribunais de Conselho de Conta. Conselho de Conta. Parágrafo único. Reputa-se agente público. Reputa-se,
Reputa-se agente público, para os fins desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, é aquilo que eu falei, transitoriamente, é aquele caso do mesário, ou sem remuneração, né, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangida pelo caput desse artigo. Aqui tem muitas características, né? Praticamente quase todo mundo que estiver ligado, direto ou indiretamente, se der bobeira, pelo que eu estou vendo aqui, até os terceirizados, que muitas vezes vamos supor que você está trabalhando em um hospital público, você é enfermeiro, mas você não é enfermeiro do hospital nem concursado. O hospital abriu uma licitação, contratou uma empresa terceirizada e essa terceirizada contratou um monte de enfermeiro. Por mais que você seja terceirizado, para a lei de abuso de autoridade aqui, você vai ser um agente público, tá? Que você está num hospital público. E se você se recusar ou fazer algum tipo de abuso, você vai responder por essa lei. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Preciso falar isso aqui não, né? Todo mundo já sabe o que é isso, né? Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia subsidiária, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos da prova, interpor recurso e todo tempo, no caso de negligência ou do querelado, retornar com a ação como parte principal. Gente, uma das coisas interessantes dessas aulas comentadas é justamente isso aqui. Leia esse artigo aqui e veja o que você entendeu de novo. Vou ler de novo. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervindo em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar a ação como parte principal. Analise e vê o que você entende. Então, pessoal, vamos lá. Por isso que é bom aulas comentadas, porque se você for só ler um texto desse, tem muitas coisas que você não vai entender, assim como eu um dia não entendi também, tá? Não adianta eu mentir pra você e não adianta você mentir pra você mesmo que você entendeu essa porra aqui, tá? Essa porra aqui não entende nada. Você vai ter que estudar, vai ter que ver pessoas do direito, né? Falar o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, o Ministério Público, ele que é o dono da ação, tá? Ele que, no caso daqui de abuso de autoridade, tá? Que tem algumas ações, principalmente as incondicionadas, que é o Ministério Público que é o dono, tá? E o que é que o Ministério Público? Ele vai analisar, né? O Ministério Público ele sempre vai fazer o seguinte, ele vai avaliar a materialidade da situação. Tem um autor? Tem. O autor que cometeu esse crime foi esse mesmo? Sim. O crime de fato aconteceu? Sim. No caso, quem vai investigar isso aí é as polícias, né? Na verdade, a Polícia Civil, nos inquéritos policiais. Depois que a Polícia Civil chega tudo com isso para o Ministério Público, fala, ó, de fato esse crime aconteceu e foi de fato essa pessoa que aconteceu. O Ministério Público, ele vai oferecer, ele vai aceitar a denúncia, né? E vai oferecer, né, uma ação penal, né? Na verdade, uma ação pública incondicionada. E o que é isso? Ele vai levar para o juiz, né? E vai falar, ó, isso aconteceu. O que pode acontecer? Pode acontecer que muitas vezes a ação penal, né? O delegado, ele pega todas as informações, né? E dá para o Ministério Público. E simplesmente o Ministério Público, ele não entra com a ação, tá? E
o legislador para não deixar isso ocorrer, porque o que acontece? Isso aqui tem tempo, dependendo da quantidade de tempo que o Ministério Público demorar para entrar com a ação, pode ser que o crime prescreva, tá? Então, vamos supor que um rapaz levou o filho ao hospital, ele recebeu uma certa dosagem de medicamento, veio a falecer, né? E o pai inconformado, juntou provas, tudo, levou ao Ministério Público. O Ministério Público já está há 6 meses sem fazer nada, tá? E o pai, com medo disso se prescrever, né? Ele pode, depois de 6 meses, ele pode tomar ação para si, tá? O legislador, ele dá o direito para esse querelante, né? Ele tomar ação para si, né? E é ele que vai oferecer a ação pública incondicionada, tá? E aí, nesse caso, quando ele, depois de 6 meses, sem nenhuma movimentação externa, não pode ser interna. Ele não pode estar 6 meses e falar assim, não, mas nós estávamos em movimentação com ela aqui dentro. Não, tem que ser em movimentação externa. Depois desses 6 meses, se não tiver nada, o querelante, né, o queixante, ele pode tomar a queixa para ele oferecer, né? E aí o Ministério Público vai poder fazer tudo isso aqui, vai poder repudiar, né, oferecer denúncia, né, ou substituir, intervir a todo momento. Só que o querelante, ele também não tem todo o tempo não. Vamos supor que o querelante, ele pega a ação para ele e passa 6 meses também sem fazer nada. Se ele passar 6 meses sem fazer nada, aí a ação penal volta de novo para o Ministério Público, tá? E aí ele vai ser literalmente o dono da ação penal, tá? Aí nesse caso o privado, o querelante, ele não consegue retomar de volta, tá? Então é isso. Se o Ministério Público não tomar a ação, né? Como é que fala? Se a administração, ação privada, ação penal pública não for intentada dentro do prazo legal, nós chamamos isso de inércia, a inércia do Ministério Público. O Ministério Público foi inerte. A ação penal vai para o particular, né? E aí, se o particular em 6 meses não fizer nada também, a ação penal volta para o Ministério Público e ele toma conta disso, tá? Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contando na data em que se esgotar o prazo para oferecer a denúncia. Gente, o querelante aqui que ele está falando é a pessoa que está dando queixa, tá? A pessoa deu queixa, né? Aí, ou seja, ele está querelante. É mais ou menos essa uma conjugação do verbo aqui que eles estão fazendo. É a pessoa que se sentiu prejudicada, né? E tá vendo que o Ministério não está fazendo nada, o Ministério Público não está fazendo nada, ele tomou para ele. Vamos passar aqui para o outro aqui. Artigo 4. São efeitos da condenação. O que são efeitos da condenação? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerado os prejuízos por ele sofrido. Ou seja, o juiz, de regra, ele vai colocar uma quantidade lá para ser indenizado. Mas como que eu posso falar? A vítima, ela pode solicitar um valor, né? De obrigação, de certo, eles já vai colocar uma indenização. Mas vamos supor que ele coloca aqui 5 mil. Mas aí a vítima fala assim, não, eu quero solicitar 10 mil, porque eu senti a minha integridade, digamos que machucada nesse nível. É mais ou menos isso. Então a indenização é certa. Eu não sei se eu falei, esse aqui é um crime que todos os crimes daqui vão ser sempre de detenção, tá? Não existe reclusão no abuso de autoridade. Não existe reclusão no abuso de autoridade. Só existe detenção. E a maioria da detenção vai ser de 1 a 4 anos, tá? De
de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos e multa. De 10 crimes, 8 vão ser de 1 a 4 anos de multa. Aí aqui e acolá vai ter um ou outro que vai ser 6 meses, 2 anos, etc. Então, inciso segundo, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Diferente da tortura, ele não é o dobro da sentença, tá? Aqui ele tem um prazo certo aqui. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato público é de 1 a 5 anos. Então, vamos supor, se a pessoa, né, for condenada nisso aqui, ela ainda deve ser condenada aqui uma certa quantidade de tempo que não poderá adentrar em outros concursos, tá? Rapaz, é só começar a dar aula aqui, eu começo a soluçar. É porque a gente confunde muito abuso de autoridade com tortura, onde lá a pena é o dobro da sentença. Então, se for de 5 anos, vai ser 10. Aqui não, aqui é de 1 a 5. 1 a 5. Inciso terceiro. A perda do cargo, do mandato ou da função, parágrafo único. Aqui está falando que a perda do cargo, né, do mandato ou da função, mas não é assim não. Tem algumas coisas lá, né, que vai ser condenado de primeiro que vai perder, não é assim não. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3º do caput deste artigo são considerados a ocorrência de reincidência em crimes de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivamente na sentença. Ou seja, não é que a pessoa ela praticou um crime de abuso de autoridade de primeira que ela perde o cargo, não, tá? Aqui tá falando, ó, a ocorrência de reincidência. Então a pessoa tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Quer dizer que se a pessoa praticar o crime 2 vezes, ela perde o cargo, né, ou função? Não. Aqui ainda tá falando, ó, não só tem que ser reincidente, né, e não são automáticos, né? Devem ser declarados motivados na sentença, ou seja, por mais que a pessoa seja reincidente, o juiz ainda tem que falar, ó, essa pessoa aqui é a segunda vez que ela está cometendo isso, então eu condeno não só tantos anos de prisões, né, tanto para pagar de multa, quanto ainda condena a perca do cargo, tá? Então tem que ser reincidente e tem que ser tá na sentença isso também, tá? Artigo 5º. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdades previstas nessa lei são, que não é só pena de restritivas de privacidade, tá? De liberdade, tem restritiva de direito também. As penas restritivas de direito substituídas das privativas de liberdade são, inciso 1º, prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Inciso 2º, suspensão do exercício ou do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses com a perca dos vencimentos da vantagem. Olha, muitas vezes, dependendo do juiz, ele pode dar só uma suspensão, mas vai ser uma suspensão onde você não vai receber nada, tá? Não vai receber nada. Até mesmo porque se o juiz te dá 6 meses de suspensão, você está em casa, mas continua recebendo, isso é uma férias, isso não é uma... Como que eu posso falar? Isso aqui não é uma pena, é um privilégio, na verdade, né? O terceiro foi vetado e temos o parágrafo único. Parágrafo único. As penas restritivas de direito poderão ser aplicadas autônomas ou cumulativamente. Ou seja, aqui nós temos 2 penas de direito, né? Dependendo da situação, o juiz ainda pode aplicar a prestação de serviço, mas você está por 6 meses. Aí, imaginou o juiz condenar você a 6 meses de trabalho, né, em entidade pública e ainda sem receber nenhum centavo? Pode, tá falando aqui, ó, ele pode aplicar autônomas, né, ou cumulativamente, né, ou sozinhas ou todos juntos. Inciso 6º. Inciso 6º não, artigo 6. As penas previstas
nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civis ou administrativas cabíveis, né? Muitas vezes, se a pessoa praticar um crime, isso não exime ela de responder na questão civil nem na administrativa, né? Parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei serão lei que descreverão falta funcional serão informadas à autoridade competente com vista à apuração. Vamos supor que um delegado de polícia ele pega um militar fazendo um abuso de autoridade, né? Ele não só ele tem a obrigação de informar, né, a autoridade de competência, né? Ele não pode falar, meu amigo, ele não, obrigatoriamente ele tem que avisar a autoridade competente daquele funcionário, seja, sei lá, um outro órgão de segurança ou seja outro órgão administrativo também, tá? Artigo 7º. As responsabilidades civis e administrativas são independentes da criminal. Não se pode mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. O que é isso? A área civil e a área administrativa elas são autônomas, tá? Ela pode tomar medidas autônomas. Então vamos supor que o cara foi condenado por um crime de estupro, tá? O poder judiciário na esfera civil vai tomar medidas, né? Vamos supor que a vítima entra com ações civis contra ele e a administração também. Vamos supor que ele é professor de uma escola, tá? A administração, a Secretaria de Educação vai entrar com ação contra ele. Ambas essas duas são autônomas, elas não precisam de autorização nenhuma da esfera criminal. Eu posso punir ele? Eles não precisam, mas a esfera criminal ela é mais robusta, né? Ela tem mais poder para estar investigando, né? E essas coisas. Vamos supor que no final da investigação criminal, o juiz considera ele inocente. Se ele é considerado na esfera criminal, por mais que essas duas aqui elas não tenham nenhum vínculo de autoridade com o criminal, literalmente a ação que estiver correndo na esfera civil e na administrativa tem que ser apagada. Porque assim, ele só adquiriu esses processos na esfera civil e na administrativa, vamos supor um PAD da vida, porque ele era considerado estuprador. Mas se o juiz no tribunal considerou ele inocente, como é que na área criminal ele vai ser inocente, ele não cometeu estupro e aqui ele vai continuar pagando os crimes? Não faz sentido, né? Então, essas áreas aqui, as responsabilidades civis e administrativas são independentes da criminal. Mas se a criminal considerar o réu, né, ou o suspeito como inocente, todas as ações que tiver nessas duas esferas aqui, elas têm que ser paradas, têm que ser arquivadas. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como a administrativa disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Ou seja, né, quando a pessoa cometer algum abuso, mas for nesses casos aqui, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, não vai ser considerado isso, tá? Que aqui é uma questão de exclusão de ilicitude, tá? Mas tipo o artigo 9º. O artigo 9º vai estar falando o seguinte: decreta medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Coloca até lá embaixo. Vou colocar até aqui embaixo. Aí eu vou começar de novo. Vamos lá. Decretar medida de privação de liberdade em manifesto desconforto com as hipóteses legais. O que é isso? A pessoa que decreta a prisão de uma pessoa estando literalmente errado, tá? Vamos supor que um delegado de polícia entrou na casa de uma pessoa sem mandato, sem flagrante nenhum, sentou a porrada na pessoa, levou para a delegacia, ou seja, a pessoa literalmente ela está decretando medida de privação de liberdade sem
literalmente desconformidade com a lei, tá? Tá aqui, pena de detenção, né, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão. Pera aí, eu vou por partes aqui. Então aqui é a autoridade judicial. Aí vamos supor que o delegado foi lá sem mandato nenhum, sem flagrante delito, sem nada, sentou a porrada na pessoa, colocou lá na delegacia, não deixou nem falar com o advogado, aí mandou para audiência de custódia. Aí o juiz lá da audiência de custódia, né, viu toda essa prisão toda cagada, em vez dele relaxar, né, não, ele continua, não, pode deixar preso, ou seja, em vez de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ele ainda continua, ou seja, vai responder aqui por essa também. Ou, inciso segundo, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Tem certos requisitos que a pessoa ela pode ser trocada a prisão preventiva, tá? Para pagar em liberdade, ou seja, pagando sentença, ou seja, muitas vezes a pessoa sendo monitorada. Mas vamos supor que o juiz ali com birra, vamos supor que ele não gosta da pessoa, não, ele mantém a prisão, né? Uma prisão que deveria facilmente, né, ser substituída por uma prisão cautelar, ou medida cautelar, etc. Não, ele mantém a prisão ali porque ele quer. Inciso terceiro, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ou seja, ver que a pessoa ali cumpre todos os requisitos para adquirir um habeas corpus, mas mesmo assim ele não dá para a pessoa. Seja porque ele não gosta do advogado, esse cara é chato, toda audiência. A última audiência ele ficou enchendo minha paciência, então digamos que eu vou de propósito não dar esse habeas corpus para ele só para lascar com ele. Com ele não vai, né? Vai lascar com o cliente dele, mas vocês entenderam. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigação manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, pela detenção de 1 a 4 anos de multa. O que é isso? Muitas vezes vamos pôr uma testemunha. Quando você é arrolado em um inquérito, o delegado ele não pode te mandar te buscar não. Ou manda lá buscar a Dona Maria e traz aqui agora. Não, tem que mandar lá uma intimação. Vai chegar um policial lá, ô Dona Maria, tô aqui com uma intimação para você comparecer lá na delegacia, tal dia, tal hora. Mas vamos supor que não, vamos supor que bateram na filha do delegado. E aí diz que a Dona Maria viu. Ele não quer nem saber, não, manda buscar ela lá agora. Aí já chega logo 3 viaturas lá, arrebenta o portão da Dona Maria, mete ela dentro do carro e traz a força para a delegacia para prestar esclarecimentos, né, para ser testemunha. Não é possível isso, né? É literalmente um abuso, ou seja, uma manifestação descabível sem, né, prévia intimação, né, de comparecimento em juízo. Pela detenção de 1 a 4 anos. Artigo 12, porque o 11 foi vetado. Deixar injustamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, né? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que é isso? No Código de Processo Penal, na verdade, em todo canto, vocês devem saber, né, que quando a pessoa é presa, ela deve ser remetida à audiência de custódia, mais ou menos em 24 horas. Mas vamos supor que o delegado prende e nem avisa não. Vamos supor que o delegado prendeu no sábado. Aí deixou o cara sábado, domingo, aí segunda-feira era carnaval, aí terça-feira era carnaval, aí quarta-feira de cinza. Ele foi falar para as autoridades uma semana depois. Vamos supor que o cara foi preso no sábado. Ele foi avisar na sexta que o cara estava preso. Ou seja, o cara passou quase uma semana presa, né? Ou seja, deixar injustamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, né? Detenção de 6 meses a 2 anos em multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Quem que vai incorrer na mesma pena se fizer isso? Inciso 1º. Decide comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a determinou. Vamos supor que o cara tá com um mandado de prisão, né, em aberto por pensão alimentícia. Aí é a mesma coisa. Encontram o cara na segunda, né, na sexta-feira. Aí prende o cara na sexta. Aí deixa o cara sábado, domingo, tal. Vamos falar depois de 5 dias que o cara tava preso. Ô, não tem aquele cara lá? Nós encontramos ele no Blitz, tá preso lá na delegacia, desde a semana passada, né? Não dá, né? Incorre na mesma pena também. Ou também, ou não só isso, na verdade aqui, quem tá falando da delegacia aqui é a comunicação de prisão em flagrante delito. Essa daqui é deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão, né? Prisão temporária ou prisão preventiva, né? É a mesma coisa. Inciso 2º. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada, né? Ou seja, prende certo fulano. É muito comum isso. Eu não quero brigar com o pessoal aqui não, mas é muito comum isso na área militar, tá? Prende uma pessoa, qual é o lugar que tem que levar? É para a delegacia. Aí para onde que os policiais levam? Pro quartel. Vai fazer o que com essa pessoa no quartel? Tá? E outra, além de levar pro quartel, muitas vezes não avisa a família, não deixa o cara se comunicar, né? Ou não deixam alguma pessoa por ela indicada, ou seja, vai responder também de 6 meses a 2 anos de multa, tá? Por essa prisão ilegal. Inciso 3º. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade com os motivos da prisão e os nomes do condutor e da testemunha. O que é isso, gente? Nota de culpa é um documento, geralmente muitas vezes é só uma palavra, né? É verbalmente. Mas é um documento que a autoridade de polícia dá à pessoa presa. A autoridade de polícia que eu falei, né? Por quê? Porque não é o policial, é a autoridade de polícia. Quem é a autoridade de polícia? O delegado. Na verdade, gente, polícia não prende ninguém. Quase todas as pessoas são só encaminhadas à delegacia. A pessoa literalmente só é detida praticamente, né? Ou presa ali depois que o delegado fala que você é preso, tá? Depois que o delegado fala, aí sim. Então vamos supor, o cara bateu na mulher, né? E aí veio a PM, levou ele lá pra delegacia. E aí, né, o delegado solicitou lá exames, corpo de delito, pegou testemunho e tal, etc. Depois que o delegado vê que de fato aquilo ali tudo que ele precisava tá ali, aí ele vai dar a nota de culpa. O que é a nota de culpa? Vai chegar lá no suspeito, né? Vai falar, olha, você tá preso pelo crime tal. A partir do momento que o delegado fala isso, é a partir do momento da nota de culpa, tá? Aí tem que ser assinado pela autoridade, né? Com o motivo da prisão, o delegado vai ter que falar lá a prisão, o porquê que ele foi preso, tá? Vamos supor que o cara tava na praia. Isso acontece muito também no interior, tá? Vamos supor que tem uns jovens sentados na praia, na praça brincando. Aí chega uma autoridade de polícia, vai, todo mundo vazando. Meu amigo, a área pública, né? Via pública, você pode estar andar onde quiser ou ficar parado, tá? O andar ficar parado também abrange o direito de locomoção, tá? Aí vamos supor que o pessoal não vai. Aí, você está preso por desacato. Tudo isso vai ser levado para a delegacia e o delegado, se for o caso, né, que na verdade isso é um abuso de autoridade, ele vai ter que falar, você está preso porque você estava em via pública e você desobedeceu a ordem. É claro que isso vai ser ridículo, porque chegar na autoridade judicial, o juiz vai esculachar o delegado, né? Mas o delegado ele tem que falar isso, né? Ele tem que falar por que a pessoa está sendo presa. Não só isso, né? Ele tem que falar o motivo da prisão, o nome dos condutor, né? Vamos supor, foi conduzido pelo cabo Teixeira e o sargento Titica.
e as testemunhas. Aí tem que falar, ó, testemunha tal e outra testemunha tal informou que você de fato fez isso. Então é isso que tem que se ocorrer. Se não houver isso, né, vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Inciso 4. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixar sem motivo justo ou excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Vamos supor que o cara ele tem uma prisão temporária, tá? O delegado por algum motivo lá prendeu o cara, né? E aí a prisão temporária é o que? O cara preso é 5 dias, né? E se assar por bem pode prorrogar, mas aí envolve o juiz no meio. Vamos supor que já tá no 19º dia e o cara ainda tá preso, ou seja, ele prolongou a execução penal do cara. Ou vamos supor, era um preso que estava condenado, isso acontecia muito no Brasil, tá? Um preso que estava condenado a ficar 9 anos. O cara já está há quase 25 anos preso e até hoje ninguém tira ele de lá. Ou seja, estão prolongando a execução da pena privativa de liberdade dele, seja temporária, né, prisão preventiva, medida de segurança ou por qualquer outro motivo. Vamos supor que o diretor do presídio não gosta dele, né? Tipo assim, não, vamos deixar esse cara aí mofar aí. Qualquer coisa nós diz que não viu, né? E aí é isso. E aqui tem mais ainda. E de executar o alvará de soltura imediatamente. Vamos supor que o cara chegou com o alvará de soltura e mesmo assim eles falam, não, nós estamos em horário, nós só recebe o mandado de soltura em horário de como é que é mesmo? Horário de expediente, né? Já é sábado depois de meio-dia, só segunda-feira. Negativo, abuso de autoridade, tá? Artigo 3º. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Qual das medidas também aqui? Aí vai ter inciso primeiro. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade do público, tá? Isso aqui, gente, vai ter uma grande divergência com o direito de imprensa, tá? Mas na sua prova geralmente vai vir falando sobre abuso de autoridade, né? Se vir abuso de autoridade, você vai responder o que a lei de abuso de autoridade fala, né? Inciso segundo. Ou seja, se a lei de abuso de autoridade vem falando lá se é proibido ou é crime exibir o corpo do preso ou parte do corpo dele, não, exibiu só o dedo, é parte do corpo do preso, isso é crime, tá? Inciso segundo, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado pela lei. Vamos supor que os policiais penais tá num domingozão lá, chato, tediante, e pegam uns presos lá e falam assim, ó, imita aí que vocês são viadinho aí, sabe? Tá submetendo o preso a situação vexatória ou constrangedora, né? Não autorizada pela lei, porque eu tenho certeza que não existe nenhuma lei que faz isso, que autoriza o policial a fazer, né? Inciso 3º, produzir provas contra si mesmo ou contra terceiros, né? O policial chegou lá e obrigar o preso a produzir provas contra terceiros ou contra ele mesmo. Isso aí é abuso de autoridade, tá? Por mais que tenha muito isso aí também. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem o prejuízo da pena combinada de violência, né? Tipo assim, se você fez violência, não só você vai responder a de abuso de autoridade, quanto a de lesão corporal, né? Artigo 15. Constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Vamos supor, é um médico que está atendendo a um paciente
e o policial chega lá. O que ele falou? Me faz ele falar, senão eu vou te prender. Ou seja, ou vamos supor, é uma psicóloga e o delegado também lá na delegacia falou: ó, esse aqui é um criminoso. Se você não me falar o que esse seu cliente falou pra você, eu vou te prender agora. Ou seja, tá constrangendo uma pessoa a depor, né, sobre ameaça de prisão, né? Crime de abuso de autoridade, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem prossegue com o interrogatório. Vamos supor, por mais que saiba que, vamos supor que o policial ali sabe que é errado, mas o delegado falou, ele tá ali prosseguindo com o interrogatório. Vai cumprir todos eles, vai se enquadrar nessa pena. Inciso primeiro, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, né? A pessoa falou que não vai falar nada, vai se manter em silêncio, e o policial tá falando: ah, é? Então tá bom, vou botar você preso por desacato, por abuso, por não sei o que. Inciso segundo, de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Ou seja, a pessoa quer que o seu advogado, né, ou defensor público esteja lá, e o delegado: não, só vou chamar alguém aqui se você falar, abrir o jogo para nós, minha irmã, a casa caiu, senão eu vou te prender, vou fazer o que eu quiser aqui, né? Isso aí, abuso de autoridade. Violência institucional, vamos lá. Artigo 15A. E vamos até o 16 aqui. Artigo 15A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a levem a reviver sem estrita necessidade. Inciso primeiro, a situação de violência, né? Ou outra situação potencialmente zerada de sofrimento ou estigmatismo. Pessoal, vamos por parte aqui, tá? Submeter a vítima, né, a reviver a ação penal, testemunha, né? Pode ser tanto a vítima quanto a testemunha de crime violento a procedimentos desnecessários, né? Vamos supor, repetitivo, vamos supor, o delegado ou o escrivão vai lá e te perguntou: ah, você estava aonde? Tal hora. Aonde que você estava? Beleza. Aí minutos depois ele volta, né? Fica te repetindo a mesma coisa. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Onde que você estava? Pra ver se pega a pessoa tipo assim, se uma hora ela fala uma coisa e outra hora ela fala outra, né? Ou seja, ele tá fazendo uma ação repetitiva de propósito. Nós entendemos, né? E aí vai ter uma divergência muito grande no Código de Processo Penal. Porque o Código de Processo Penal fala que o delegado, né, ele faz o que ele achar melhor, né? Ele tem uma discrição, tem um nome certo para isso que eu não vou voltar agora aqui, vou logo só falar isso aqui. Mas ele pode começar por onde ele achar melhor. Ele pode começar interrogatório, pode começar pela uma área de crime. Ele tem uma liberdade, inclusive, para isso aqui. Mas a lei de abuso de autoridade fala que não, né? Ou invasivo, vamos supor que a mulher fala assim: eu apanhei do meu marido. Ele fala: ah, mas você também tá com cara desse, o cara tá bêbado, né? Também você fica com a roupinha dessa, ah, você também deve ter provocado, né? Ou seja, tá falando as coisas invasivas que não tem nada a ver, né? Ou que faça, ou que leve a reviver sem estrita necessidade. Vamos supor, tá lá, é toda hora: ah, mas você foi estrupada mesmo, né? Ah, mas ele fez como? Ele tirou a sua roupa, mas ele tirou a calcinha também. Ou seja, tá fazendo um meio da pessoa reviver, e isso não vai ter literalmente, como que eu posso falar? Não vai ter muito sentido nenhum, porque se falou que estuprou, com certeza, né, vai ter que ter tirado. Então, essas coisas assim que faça a vítima reviver também vai ser crime. E aí vamos pro inciso primeiro. A situação de violência, né? Faça a pessoa que tem situação de violência, ele faça uma dessas aqui, vai ser crime. Outra situação potencialmente geradora de sofrimento ou estigmatismo, estigmatização. Estigmatização é tipo uma questão de trauma psicológico, tá?
Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiros intimide a vítima de crime violento, gerando indevida revitalização, aplica-se a pena de 2/3, isso é grande, 2/3. O que é isso? Se o agente permite. Vamos supor que a mulher é vítima de violência doméstica, aí tá a mulher de um lado, né? Aí daqui a pouco chega o agressor, né? Ele coloca do outro lado. Aí o cara começa a xingar ela, sua vagabunda, ninguém vai te querer e tal. Aí daqui a pouco chega a mãe e a irmã do cara. E começa os três, né? Tá ali fazendo. Ou seja, o agente público ele tá permitindo que a terceiros intimide a vítima ali. Não só eles, pode ser às vezes até o agente público também, né? Mas ele tá permitindo que, na verdade, na vida real não deveria nem estar perto os dois, tá? Né? Deveriam ser em áreas diferentes. Mas vamos supor que delegacia de interior, que muitas vezes tem só 3 cômodos, né? Um é uma salinha para prender o pessoal, né? O chiqueirinho. E os outros é uma cantina, sabe? Pode ocorrer isso. A pessoa, o agente público, ele tem que fazer de tudo para não acontecer isso. Porque se acontecer, ele vai pagar e fazer essa pessoa reviver isso. Vai ser, né, um aumento de pena de 2/3 a ele, tá? Isso aqui é grande e tal. Até mesmo, já imaginou se essa família não só começa a intimidar ela, como daqui a pouco você tá escrevendo ali na máquina de datilografia, né? Dependendo da delegacia, daquelas máquinas lá que tá. Daqui a pouco, quando você vê, tá a irmã do cara segurando no cabelo da mulher e a outra segurando na roupa e metendo a pena na mulher. Ah, meu amigo, aí você tá lascado. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crime violento, gerando indevida revitalização, aplica-se a pena em dobro, tá? Se o agente público é quem intimida a vítima, tá? Ou seja, vamos supor que o cara chegou lá, aí falou, doutor, aí já começa, não, fala daí, chega aqui perto não. O que foi, né? Aquele boletim pela internet, né? Não é porque meu marido me bateu. Você tem prova? Cadê? Senão você tá falando uma calúnia, quem vai ser preso é você. Ou seja, ele tá intimidando a vítima aqui, né? De crime de violento, né? Ou muitas vezes o cara não tá num bom dia, não interessa, né? Gerando indevida revitalização, aplica-se a pena em dobro, vamos supor. A mulher tá lá, a vítima de Maria da Penha, né? Aí o cara ainda fica fazendo ela revitalização nisso. Ele fica assim, mas você tá com um cara desse, o cara bebo, você tem muito que apanhar. Você fica com essas roupinhas também, essas roupinhas pequenas aí. Também você, pelo amor de Deus, né, minha senhora? Ou seja, ele tá fazendo essa revitalização e aí vai se fuder e tem que se fuder mesmo. Porque delegado não é pai nem filho de ninguém, tá pra cumprir a lei. Tá? Não é pra tá dando bronca como se fosse o pai nem filho de ninguém não, tá? Vamos lá, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a detenção ou prisão, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Isso aqui é fácil, né? O cara chegou lá, o cara o policial Matheus. Aí chegou lá, o preso perguntou, não, mas quem é você? Não te interessa. Ou seja, ele tá deixando de identificar. Ou então ele se identifica falso, né? Ele fala assim, chegou lá o escrivão e o agente de investigação. Hoje em dia todo mundo é oficial, né? Aí prende lá o cara, não, mas quem é você? Eu sou o delegado de polícia, porra. Eu sou o delegado e ele é o juiz. Ou seja, não só estão se identificando, quando ainda estão se identificando falso, né? Então aí tem essa é um pouquinho maior. Na verdade não é maior não, é até menor na verdade, né? Aquela de 6 meses a 2 anos, a maioria é de 1 ano a 4.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal deixar de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade caso a função. É a mesma coisa, né? O cara tá interrogando lá e não, por gentileza, quem é a sua pessoa não te interessa. Só fala o que eu perguntar e pronto, né? Ele está se recusando a identificar, ou então se identifica falso, né? Desculpa, quem é a sua pessoa? Eu sou o delegado. O que é? Tem mais alguma pergunta, né? Tá se identificando falso, né? Ou é o contrário, muitas vezes é o delegado, que muitas vezes não quer dizer que é o delegado, não, eu sou o estagiário aqui, para ver se o cara vai dar alguma bola fora, essas coisas assim. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Pessoal, esse negócio de repouso noturno geralmente é de cada cidade para cada cidade, tá? Mas vamos lá. Durante o repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar esclarecimentos, tá? Então, somente se a pessoa for capturada em flagrante delito, tá? Ou se ele, né, devidamente assistido. O que é devidamente assistido? Com o seu advogado do lado. Então, vamos supor, ele fala lá com o delegado, não, eu quero falar. Aí vai vir um advogado dele do lado, ó, você tem certeza? Não, eu quero falar. Aí sim, ele devidamente assistido ali com o advogado dele, né, pode ir consentir em prestar esclarecimentos, tá? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. No caso, ele está falando o seguinte, tá? Ele falando se os policiais obrigarem ele, vamos supor, submeter o preso a interrogatório sobre o horário de repouso. Ou se não tiver isso aqui, salvo se não foi flagrante delito. Aí o cara não é preso flagrante delito e o policial quer que ele fale de todo jeito. Ele tá sem seu advogado, ele fica forçando. Não, fala que é melhor para ti, né? Sem consentimento. 6 meses a 2 anos. Artigo 19. Impedir ou retardar injustamente o envio de pleito do preso à audiência, quer dizer, pleito de preso à autoridade judiciária competente para o apreciamento da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de suas custódias, pela detenção de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui é quando você pega o preso, né, você tem que falar, ó, fulano de tal, aí você tem que mandar os dados dele, toda a documentação para eles apreciar lá, tá sobre a nossa custódia, né, cela tal, etc. Aí se eles não enviarem, né, e tá falando que impedir justamente o envio do preso competente, apreciação legal, a circunstância, é isso aí mesmo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente, não decidir sobre a prisão, deixar de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Ou seja, nesse caso aqui o juiz, ele sabe que a pessoa está presa lá, né? E que até hoje o pessoal não enviou o documento para ele, mesmo assim ele não pede. Cadê esse pessoal? Esse rapaz foi preso aí, cara? Até agora ninguém me enviou nada. Ou se ele sabe, se o pessoal avisou ele, até hoje ele ainda não tomou atitude. Fala, e aí, como é que tá? Como é que fica? Prende o cara, solta, né? Ou se não é ele que vai decidir, vamos supor que é um juiz da esfera civil. E aí tem que ser mandado para a esfera criminal. Um juiz da esfera criminal, né? Tem que ser... Ele deixa de enviar pedido à autoridade judiciária que seja competente, né? Todos isso aí vai se enquadrar na pena aí de abuso, na mesma pena aqui, de 1 a 4 anos, do artigo 19. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Tá falando aqui, ó, sem justa causa. Se tiver uma justa causa, beleza. Mas impedir o cara de conversar com o seu advogado sem motivo nenhum, só porque você não quer, né? Aí não, aí detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único.
Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com o seu advogado ou defensor, por prazo razoável antes da audiência, judicial e de sentar-se ao lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, tá? Nesses dois casos aqui é um caso à parte, mas os outros aqui que impedir, esse razoavelmente aqui é muito discutível, tá? Porque razoavelmente ele não deu um tempo. Geralmente o pessoal eles deduz esse razoavelmente a doutrina, tá? A maioria da doutrina entende que esse razoavelmente é num período de 24 horas, tá? No caso, como ele está falando antes da audiência, no mínimo um prazo, né, 24 horas antes da audiência, para ser o advogado ter o prazo para conversar com o seu cliente, tá? Tem algumas pessoas que falam que é 5 dias, outras falam que é 48 horas, mas para a questão da prova, eles não podem cobrar isso aqui, tá? Se cobrar um horário certo para esse razoavelmente, vai estar errado. A lei fala razoavelmente, um prazo razoável, então eles têm que cobrar exatamente isso. Mas por motivo de curiosidade aqui eu falei. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Em Mato Grosso aconteceu algo semelhante, tá? Uma moça lá, a juíza não gostava dessa moça, ela condenou, né? Fez a mulher ficar presa numa cela cheia de homens. O que aconteceu? Os caras fizeram a festa, meu amigo, churrasquinho. Estruparam a mulher até não dizer chega. Então é isso, manter presos de ambos os sexos na mesma cela, né? Ou espaço de confinamento. Não necessariamente pode ser uma cela, pode ser uma sala. Se está ali em confinamento, né? Pena detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 11. Incorre na mesma pena quem manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou de ambiente inadequado. Esse inadequado aqui é complicado, tá? O que seria um ambiente inadequado dentro da delegacia? Observando os dispositivos, né, da lei 8.000 tal, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se você, né, deixar uma criança presa junto com maior de idade, né, você tá lascado. Ou se você deixar ela em um ambiente inadequado, né, aqui tá falando. Agora o que seria um ambiente inadequado aí? Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou de suas dependências, ou nele penetrar nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O que é isso? Invasão ao domicílio. Vamos supor que um policial suspeita que tal ladrão está lá dentro da sua casa e ele entra sem mandado judicial, e por mais que tenha mandado judicial, tem que ser nos horários, né, estipulados durante a lei, né, mas ele entra sem flagrante delito, sem mandado, sempre para prestar nada, ele entra à vontade que ele quiser. Pena reclusão não, é detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena prevista desse caput quem coagir alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou às suas dependências, né? Vamos supor, o cara fala assim, ó, nós pode entrar ou não pode entrar? Já faz aquela carinha para intimidar a pessoa, né? Fala assim, ó, se você não deixar entrar aí, nós vai te encher de droga e vai te levar como tráfico, né? Aí, não, tá bom, senhor. Aí, não, então tá bom. Então nós vamos ligar o celular aqui, você vai fazer um vídeo dizendo que autoriza a nossa entrada, né? Ou seja, eles ameaçaram ele antes para tá fazendo um vídeo assim. 2 vetado.
O inciso terceiro fala o seguinte: cumprir mandato de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, né? Ou antes das 5 horas, né? Ou seja, é os horários de cumprimento de mandato. Pode cumprir até 21 ou depois das 5 da manhã, vamos supor. 5 da manhã, 5 horas em ponto, eles podem entrar. Deu 4h59, não pode. Então, é isso aí. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que o indivíduo indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou de desastre. Isso é o que eu falei agora. Artigo 23. Inovar artificiosamente, é isso aqui mesmo? Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo e o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O que é isso? É o cara na cena de crime, ele altera a cena de crime, né? Ou ele muitas vezes matou a pessoa e tenta entender que foi a pessoa que se matou, né? Suicídio. Ou muitas vezes ele tenta prejudicar mais ainda para que o crime pareça ser mais grave, para o possível suspeito se lascar mais ainda. É isso aqui, e é alteração de cena de crime, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem praticar a conduta com o intuito de... Quem praticar a mesma situação com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, ou seja, aqui em Senador Canedo houve um caso muito semelhante. Caso semelhante não, aconteceu esse caso aqui em Senador Canedo. Teve um sequestrador, teve um rapaz que sequestrou um Uber, né? E no meio do caminho a polícia os parentes avisaram a polícia que esse cara estava sequestrado. Tava o motorista que estava sequestrado e o sequestrador do lado. Meu amigo, a polícia não quis nem saber. Já chegou fechando o cara, metendo bala em todo mundo. No carro, no suspeito, na vítima, em todo mundo. Quando eles viram que fizeram merda, o que eles fizeram? Plantaram a arma lá, né? E deram 2 disparos para dizer que foram recebidos a tiros. Ou seja, eles estavam eximindo-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Ou seja, ele matou o ladrão. O cara nem sequer disparou nada, eles já chegaram matando o ladrão e mataram a vítima também. Você imaginou? O ladrão tá com a arma apontada para você, né? Aí do nada para a polícia, muitas vezes você dá graças a Deus, ou graças a Deus a polícia chegou. Do nada os caras começam a atirar em você. Então, isso aí é um crime também, né? Caracterizado aí em abuso de autoridade. Inciso 2º. Omissão. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, dado de diligência ou do processo, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa sabe quem que cometeu o crime, mas está ali omitindo o dado. Ou muitas vezes sabe quem é a pessoa e divulga o nome só para, sabe, para lascar a pessoa, né? Tá, é crime também. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregador de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração, pela detenção de 1 a 4 anos e multa, além das penas correspondíveis à violência, ou seja, o homicídio, né? Que esse artigo está falando aqui? Vamos supor,
Polícia de interior. Os caras levaram o cara pra debaixo da ponte. Deram um monte de bala no cara. Aí eles levam pro hospital e falam pro médico lá do hospital: ó, é o seguinte, ó. É pra você colocar aí no atestado de óbito que essas balas aí foram de ontem. Que possivelmente ele foi morto ontem. Ou seja, ele tá meio que por violência ameaçando ali o médico ou o funcionário a dar um atestado falso pra eles, né, se livrarem da merda que eles fez, ó, para prejudicar a sua apuração. Ou seja, se o médico ou o médico lá se sente ameaçado, falou: não, de fato, eu constatei aqui que a vítima foi morta há 48 horas atrás, sendo que muitas vezes a vítima foi morta há 5 horas. Muitas vezes no decurso da apuração, né, vai falar assim: não, se foi morta há 48 horas atrás, não tem como ter sido esses policiais ter matado eles, sendo que eles não estavam de plantão no dia, vamos supor, né? Então, isso aí é crime dos graves mesmo. Eu já falei, né? Isso aqui. Artigo 25. Proceder à objetivação de prova. Proceder a É porque assim, gente, o tal do burro, quando é analfabeto, é difícil. Vou tentar ler de novo aqui. Artigo 25. Proceder à obtenção de provas em procedimentos de investigação ou fiscalização por meio de manifestamente ilegais. Isso aqui é a detenção de 1 a 4 anos de multa. Isso aqui, o que é isso? A escuta ilegal, né? Vamos supor, para ser uma escuta lá, tem que ter, o juiz tem que autorizar, tem que ser numa investigação criminal. Não tem como o cara falar assim: não, liberem uma escuta pra mim, só por curiosidade, só pra ver se esse cara tá fazendo merda. Não, esse cara tem que ser um suspeito de crime, né? Não pode ser, vamos supor, não, eu quero uma quebra de sigilo telefônico por uma pensão alimentícia, eu quero só confirmar se esse cara tem dinheiro ou não. Porque se eu pegar esse cara ligando pra gente, marcando festa, sabe? Tem que ser. Então tem todos os requisitos ali para se solicitar ao juiz uma quebra de sigilo, tá? Mas vai lá o polícia ele mesmo e bota lá o trem no poste lá, e ele faz do jeito que ele quer, e, né? Ou seja, é um procedimento, né, de obter provas, mas que infelizmente é um ato ilegal, ou de fiscalizar, né, que é manifestamente legal. Pena de 1 a 4 anos de multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com o prévio conhecimento de sua ilicitude. Ou seja, né? Incorre na mesma pena quem faz o uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Isso aqui é o seguinte: a pessoa sabe que aquela prova é ilegal, tá? Ou assim, ó, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Quem o conhecimento? O polícia. O polícia sabe que obteve aquela prova por meios ilegais, mas mesmo assim, né, ele usa, né, e incorre na mesma pena quem faz o uso de prova em desfavor do investigado ou do investigado, mesmo sabendo, né, tendo conhecimento de que as provas, né, são ilícitas. Então, não dá. Artigo 23, ó. 26 está vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigativo de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática do crime, de ilicitude, de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena de 6 meses a 2 anos de multa. O que é isso? O cara simplesmente, sei lá, não gosta do vizinho e ele abre uma instauração ali pra procurar qualquer errozinho pra tá sacaneando o cara. É mais ou menos isso. Você não tem nem sequer não tem nenhum indício de alguma prática de crime e o cara, sei lá, tá procurando pelo em ovo ali.
coisa feia, né? Pelo em ovo. Na verdade, a minha mente aqui já imaginou outra cena aqui. Ai, ai. Parágrafo único. Não há crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena de detenção de 1 a 4 anos de multa. Recentemente eu vi uma coisa muito interessante, cara. Alguns mandatos judiciais que um dos ministros estavam solicitando, né? Eles encontraram uma conversa com o Carlos Bolsonaro, se não me engano, na verdade foi o Eduardo Bolsonaro com o pai dele. E eles estavam tendo uma discussão de família ali. Ele falou, seu traidor, não sei o que. São palavras meio graves para um filho falar para um pai. Mas, gente, o que isso tem a ver para a vida pública? Né? E aí fizeram essas conversas ser vazadas. Meu Deus do céu, o que tem a ver um filho tá brigando com o pai? O que o pai tem brigando com o filho? Que relevância tem isso na vida criminal? Tá sendo espalhado pro público, né? Isso aqui também me relembra, né, a questão lá do Moro também, né? Que soltou algumas gravações com a Dilma Rousseff, né? Que tava mandando um documento pro Messias, né? Para um documento para o Lula a cefiar a Casa Civil, né? E não ser preso. Mas aí essa questão jurídica eu não vou entender. Eu não vou poder afirmar 100%, porque nesse caso a investigação não era sobre o Lula, era sobre a Dilma. Então nesse caso eu não sei se tinha a ver ou não com o crime. Porque aqui ele está falando o seguinte, divulgar gravações ou trechos sem relação com a prova. Aí eu já não sei se no caso lá tinha relação ou não, tá? Mas é um aspecto aqui que é bom a gente estar lembrando, até mesmo para estar memorizando esse crime aqui. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado, né? Multa, quer dizer, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, muitas vezes você sabe a verdade e está falando, né? Uma coisa que muitas vezes não era verídica, mas para prejudicar o interesse do investigado, né? Isso aí, pena de detenção de 2 meses de 6 meses a 2 anos. Artigo 30. Dá início ao procedimento à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Vamos supor, você sabe que aquela pessoa é inocente, né? Mas mesmo assim, né? Você abre ali porque é um desafeto seu, né? Você desça uma ação civil ou criminal, né? Ou administrativo, recorrer para prejudicar essa pessoa porque você não gosta dela. Por mais que você saiba que seja inocente, né? De 1 a 4 anos. Artigo 31. Estender injustamente a investigação, procrastinar em juízo do investigado ou fiscalizado. O que é isso? Muitas vezes já deu investigação ali, você sabe que não tem nada, mas você mesmo assim prolonga, né? Ou procrastina, né? Muitas vezes. Aqui tem duas questões. Vamos supor que é uma pessoa que desafeta o delegado. E o delegado prolonga para ver se nesse prolongar, no meio tempo acontece alguma outra coisinha para ele, sabe, pegar e usar. Ou procrastinar, vamos supor, é um amigo do delegado. E aí, em vez dele andar com a ação, com o inquérito, ele fica ali procrastinando, enrolando, né? Em prejuízo do investigado, ou a favor, né? Ou o fiscalizado. Muitas vezes aqui, quando ele está procrastinando, muitas vezes vai ser, né, em bom favor do investigado, que muitas vezes vai poder se safar. Nossa, hoje eu tô espiando. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
exigindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Mesma coisa aqui, ó. O cara tá prazo para execução, o cara tá demorando para soltar o cara. Ou muitas vezes é um prazo para prender o cara tá lá procrastinando, demorando para cumprir o mandato. Mesma coisa. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminares ou termos circunstanciados, né? Termos circunstanciados é o TCO. Ou inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias ressalvadas o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescritível, pela detenção de 6 meses a 2 anos. O que é isso? O advogado ele tem o poder de ir lá na delegacia. Vamos supor, eu fui preso. Ô, doutor, me ajuda aqui. O delegado vai lá, né? Vai sempre que possível, ele vai lá, vai pegar cópias, né? Na delegacia. Ele tem direito, né? Ele entra lá, vai, pega o que ele quiser lá. O que ele quiser não, entre aspas, ele pega o que já tá, né, ali mais ou menos no inquérito. Agora tem algumas informações que é o que vem falando aqui, ressalvando o acesso a peças relativas a diligências em curso. Vamos supor que tem muitos dados ali que pegou pelo cliente dele, mas tem alguns dados que eles não podem revelar pro advogado. Vamos supor que o cliente do advogado tem uma escuta, né? Tem uma escuta nesse cliente e vai cumprir diligências amanhã, né? Ou vai cumprir mandato ou diligências em busca de novas provas. Se o delegado dele tiver acesso aí, ou quer dizer, se o advogado dele tiver acesso a isso, no outro dia ele vai falar: ô doido, não fala no telefone, o pessoal tá escutando tudo. E outra, fiquei sabendo aqui nos documentos que amanhã vai ter uma diligência aí. Se tu tiver alguma merda que te prejudique, se livra hoje, se queima, faz o que for. Então, por isso que o advogado ele tem direito, né, até mesmo para defender o cliente. Ele precisa saber o que o cliente dele está sendo acusado para fazer um contra-ataque. Mas, dependendo de certas situações, de certas informações, ele não pode saber ainda, tá? Depois que for realizado nessa diligência, aí sim ele pode ter acesso. Detenção de 3 meses, 6 meses a 2 anos. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Inclusive de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pessoal, eu vou ser sincero com você. Eu não entendi esse artigo muito bem aqui não, mas eu acho que ele está fazendo o seguinte: exigir informação, né? Uma informação que ele não precisa, que ele não tem poder, mas ele está exigindo informação, ou cumprimento de obrigação, né? Que ele a pessoa não é obrigada a cumprir. Inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem amparo legal. Eu não sei se você sabe, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. E multa. Eu não sei se você sabe, no direito administrativo tem uma coisinha chamada LIMP, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, se eu não me engano. Na área de legalidade, o particular ele pode fazer tudo que a lei não obriga, tá? Isso ele é um pouco diferente do público, tá? O servidor público ele só pode fazer tudo que a lei manda, tá? Então a partir do momento que a pessoa ela exige ou determina, ou pede para você fazer ou deixar de fazer uma coisa que a lei não tem amparo, a lei não fala isso, né? Vai ser um crime de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pessoal, eu posso estar errado nisso aqui também, né? Se qualquer coisa, você dá uma averiguada nisso aqui também. É porque como nós estamos correndo aqui, não tem como nós estar enrolando. Meu Deus do céu, você vê que quantos minutos tem? Nossa, 1h30. Mas estamos acabando também, pessoal.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utilizar de cargo ou função pública ou invocar a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagens ou privilégios indevidos, né? O que é isso? O cara quer entrar numa festa e fala, eu sou polícia, deixa eu entrar, né? Ou ele está exigindo algum tipo de vantagem ou privilégio ali porque ele é polícia ou agente público, sabe? Então, ou ele quer se eximir de uma obrigação. Isso aqui tudo, a maioria vai cair lá nos crimes de corrupção, tá? Então, ou seja, concussão, seja corrupção passiva. Então, isso aqui, cadê? Ah, tá, isso aqui é um parágrafo único aqui do 33, né? Então, 6 meses a 2 anos. Com certeza, isso aqui no abuso de autoridade, com certeza vai responder por outras penalidades também, tá? Artigo 34 e 35 vetado, graças a Deus. E artigo 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros, dinheiro, né, em quantidade de extrapole exacerbadamente o valor estipulado para a satisfação da dívida da parte e antes a demonstração pela parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigir. O que é isso? Às vezes o delegado lá, ele vai estipular uma multa, vai estipular uma fiança, né? Aí a fiança é 5 mil, só que aí como a pessoa que está pagando a fiança é filho do fazendeiro, o delegado pega e fala assim, olha, só porque você é meu amigo, eu vou fazer aqui, ó, 30 mil a fiança. Só porque você é meu amigo, porque senão era 100 mil. Ou seja, ele está estipulando um valor exacerbado. Ou então muitas vezes a pessoa possa ser amiga dele mesmo. E aí muitas vezes, em vez de pagar, vamos supor, uma fiança de 20 mil, isso aqui eu estou falando em questão de fiança, mas pode ser para qualquer coisa, tá? Multa, né? Ou qualquer outra coisa. Vamos supor que é um amigo dele, a fiança em vez de ser 20 mil, ele fala assim, não, fala o seguinte, eu vou colocar só 5 mil aqui para ti, tá? E de fato era muito mais que ele deveria cobrar, mas só que porque é amigo dele. Ou vamos supor que ele não saiba, tá? Vamos supor que ele faça errado mesmo. Mas mesmo assim, depois de ter sido corrigido, né? Pela parte, a excessividade da medida, deixar de corrigi-la, né? Ou seja, muita... Como é que é mesmo? Excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Ou seja, a pessoa quer dar mais e mesmo assim ele não deixa de corrigir. Então, isso aqui, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustamente no exame de processo de que tenha requerido vistas em órgão coletivo, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardo ou julgamento. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Meu Deus, isso aqui quem faz geralmente é juiz, tá? Em votação coletiva, isso ocorre muito no STF. A pessoa é um colegiado de 7 pessoas, vamos supor. Não é o caso do STF, é mais lá, mas estou dando só um exemplo. Aí vamos supor que vai haver uma votação. Já se entendeu que 3 pessoas votaram a favor da condenação. Ainda falta 5 pessoas, tá? 5 pessoas, ainda falta 3 pessoas votar a favor. Ainda falta 4 pessoas a votar. Se uma dessas pessoas votar a favor da condenação, ou seja, é 4 pessoas contra 3. Como muitas vezes o juiz ele possa entender que aquela causa lisa é ganha e digamos que ele não quer, ele meio que ele está fazendo advocacia que não quer deixar a pessoa ser condenada, ele pede vistas. O que seria vistas? Vista é o tipo seguinte, gente, ó, nós estamos votando aqui, mas eu quero observar esse processo aqui melhor, porque tem umas coisas aqui que eu não entendia. E geralmente a vistas, ela não tem um tempo determinado. O juiz, ele guarda ali o tempo que ele achar melhor para estudar o processo. Então é mais ou menos isso que esse artigo está falando aqui. Vamos supor, por mais que veja que a pessoa é culpada, etc.,
o juiz ele pede vista, né, só para fazer um tipo de procrastinação em seu andamento ou retardar o julgamento, né? Mas, meu amigo, isso aqui o juiz não tem nem medo. 2 meses a 6 meses a 2 anos. Artigo 38. Antecipar o responsável pela investigação por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluída as apurações e formalizar a acusação, né? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O que é isso? Muitas vezes o cara, antes de formalizar, o juiz, né? Vamos supor, já entrou em contato com o presidente. Ô presidente, nós estamos vendo aqui e nós voltamos aqui que você vai ser condenado mesmo, tá? Ou seja, já está antecipando. Isso aqui também é uma informação que geralmente a juiz pode dar. Muita gente pode dar, tá? Até quem trabalha ali na área, técnico de sentença, um monte de gente, porque a sentença ela passa pela mão de muita gente, né? Então, muitas pessoas podem, né, digamos que antecipar a resposta pelas investigações. Aqui não é só pelos julgamentos, né? Investigações também por meio de comunicação, inclusive redes sociais, né? O cara entra em contato com uma pessoa lá e fala, ó, você tá lascado, eu tô olhando aqui as investigações aqui e vai dar ruim pra você. Detenção de 2 meses a 2 anos de multa. Artigo 39. Aplica-se o processo e o julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber os dispositivos do decreto do Código de Processo Penal. Artigo 40 tá falando. Artigo 40 tá falando, passa a vigorar com o seguinte. Aqui tá começando a adicionar algumas coisas aqui, tá? Essas coisas aqui eu não vou ler não. Artigo 45 está adicionando o Estatuto da Criança. Artigo 43 passa a vigorar no Código B do Caput. O que é isso aqui que ele está colocando, gente? Constitui crime inviolável direito e prerrogativo da... sim, é na lei dos advogados aqui. Artigo 44, revogado. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Interessante, né? Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o pessoal colocando esse tanto de tempo. Geralmente assim, depois de 45 dias, no momento dessa publicação, é a primeira vez que eu vejo o pessoal colocando aqui 120 dias. Brasília, 5/9, tá certo? 5/9 de 19. Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Mourão aqui, né? E é isso aí, pessoal. Isso aqui são outras coisas aqui que eu não tem relevância, eu não vou falar. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, né, por ter assistido. Muito obrigado não, cachete. Você que tem que pedir obrigado pra mim, né? Porque eu tô dando essa aula aqui de graça, pô. Depois você vai passar no concurso aí, vai ficar cheio de grana e eu que tenho que falar obrigado, né? Não. Meu brother, até mais pra você. Ótimos estudos e vamos lá.